Aves da mesma plumagem voam juntas. Vocês não verão pombas e carniceiros juntos, porque não podem ter a mesma dieta. Sabiam que o corvo pode comer carcaça morta e também comer trigo? Mas o maior companheirismo que alguém já teve foi quando teve companheirismo com Deus. Quando Deus se manifestava abertamente ao homem para ter companheirismo recíproco com sua criatura. O Criador e sua criatura. Deus cuidará e proverá tudo de que precisamos nesta jornada. E no fim, ao término deste velho tabernáculo mortal, Deus prometeu nos dar outro. Creio que o tabernáculo do qual ele estava falando era outro corpo em que viver. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um preparado e esperando. Jesus Cristo está presente agora. Mas é que ele está em uma condição invisível, não podemos vê-lo. Mas há algo na alma cristã que, quando o homem percebe que sua presença está ali, ele se encontra na presença de algo que não pode ver. Sem dúvida, ele está aqui. Se nos puséssemos de pé e requerêssemos nossos privilégios dados por Deus, alguém que defenda a verdade, independente de quão sombrio pareça. Então, se os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, que temos a temer? Se Deus for por você, quem será contra? O companheirismo é maravilhoso. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é bonito? Agora, vamos inclinar a cabeça só um momento. Nosso Pai Celestial, falando hoje a esta amável audiência de pessoas destinadas à eternidade, talvez a maioria já esteja lavada no sangue do Cordeiro, branqueou suas vestes, limpa, perdoada de todos os pecados e ofensas, e esperando por sua convocação para o alto. E viemos falar e ter este pequeno companheirismo com nosso irmão antes que ele parta para o exterior para cumprir a grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Abençoa nosso querido e amado irmão, Senhor, em sua missão. Abençoa a pequena igreja que espera agora pelo seu retorno, esperando em oração pelo seu amado pastor. Abençoa seu assistente, que assumirá o lugar, todos os anciãos e o povo. Abençoa a leitura da Escritura e agora dá-nos companheirismo contigo neste momento, junto à palavra, pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, falando sobre a palavra e a palavra companheirismo, chegando nisso, que poderia ser um momento maravilhoso para falar só sobre companheirismo um pouquinho. Essa é uma das coisas mais importantes. Todos desejam companheirismo. As pessoas hoje dizem, quer ir para casa comigo um pouco, vamos ter um pouco de companheirismo. Então, muitas vezes, os homens de negócios dizem, quer almoçar comigo hoje, ou jantar, ou sair e fazer um lanche juntos, comer um pedaço de torta, ou algo assim, ter companheirismo comendo. Comer combina com companheirismo. E enquanto conversamos esta tarde, que o Espírito Santo de Deus tome a palavra de Deus e alimente cada alma faminta aqui. Comer combina com companheirismo, e nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito Santo, então, gosta de comer e ter companheirismo com o crente. Que ocasião! Estamos todos reunidos em torno de uma grande mesa agora, onde as boas coisas de Deus estão empilhadas alto.
Deus tem, em suas abundantes bênçãos, tudo de que precisamos. Todas as vitaminas, tudo de que precisamos para nos tornar cristãos completos, fortes e saudáveis, cheios do seu Espírito, lavados em seu sangue. E que momento, quando podemos ter companheirismo. Já pensaram no antigo provérbio que uma vez se disse, minha mãe costumava citá-lo muito, aves da mesma plumagem voam juntas. Isso mesmo. Observem-nos. Vocês não verão pombas e carniceiros juntos, porque não podem ter a mesma dieta. Um carniceiro, um urubu, pode comer qualquer coisa. Um corvo pode pousar por aí em uma carcaça morta e comer. A pomba não poderia. Se comesse, a mataria. Simplesmente não pode. Ela vai a um campo de trigo e começa a comer trigo. Ela anda com sua própria espécie. Mas essa é a parte surpreendente. Sabiam que o corvo pode comer carcaça morta e também comer trigo? Ele pode comer ambos, mas... Estão vendo? Vejam, tem de ficar de olho nesses indivíduos, esse tipo que pode se sentar na reunião e fingir gostar da reunião, e sair e participar das coisas do mundo. É assim que os crentes sociais são hoje. Mas gostamos de nos congregar com os que se separaram das coisas do mundo, foram chamados a sair e feitos novas criaturas em Cristo Jesus, e estão tendo companheirismo em torno das bênçãos do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Agora, o homem nasceu para ter companheirismo. O homem, no princípio, lá no Jardim do Éden, tinha companheirismo maravilhoso. Deus descia e tinha companheirismo com sua companhia de homens e mulheres toda a noite. No frescor da noite, Deus descia sob as grandes palmeiras, talvez sua luz sagrada, por assim dizer, resplandecendo sobre Adão e Eva naquela grande catedral a céu aberto. Companheirismo com Deus. Não tinham com que se preocupar, contanto que estivessem tendo companheirismo. Gosto muito do companheirismo com as pessoas. Gosto de sair e conversar com pessoas que amam o Senhor e ter companheirismo com elas porque vemos a mesma coisa. Nossos motivos são os mesmos. Nossos ideais são os mesmos. Gosto de conversar com as pessoas sobre tenho um amigo sentado aqui que gosta de caçar e pescar. Com frequência, temos muito companheirismo. Apenas ficando sentados, conversando sobre essas coisas, porque gostamos dessas coisas. Agora, mas o maior companheirismo que alguém já teve foi quando teve companheirismo com Deus. Quando Deus se manifestava abertamente ao homem para ter companheirismo recíproco com sua criatura. O Criador e sua criatura. Agora, quando Deus estava tendo companheirismo com Adão no Jardim do Éden, Adão não tinha com que se preocupar. Tudo estava tranquilo e correndo bem. Ele não precisava se preocupar com roupa, não precisava se preocupar com o que comer, não precisava se preocupar com doença, não precisava se preocupar com morte, tristeza. Ele não conhecia nada disso, só a liberdade como criança. Ele tinha um Pai Celestial que velava por ele e tinha companheirismo com ele diariamente. Não seria maravilhoso se pudéssemos voltar a isso assim? E sabiam que toda alma redimida hoje está vivendo sob seu privilégio desse tipo de companheirismo com Deus? Acreditam nisso? Deus cuidará e proverá tudo de que precisamos nesta jornada. E no fim, ao término deste velho tabernáculo mortal, Deus prometeu nos dar outro. Amém! Vocês sabem que tenho uma ideia um pouco esquisita sobre quando morremos. Melhor expressá-la. Estou em casa. O irmão Joseph certa vez disse, eu ia responder a pergunta de uma mulher que poderia ser um pouco contrária. Ele disse, irmão Branham. Eu disse, agora, irmão Joseph, isso é o que quero dizer e... Ele disse, olhe, não diga isso. Disse, quando escrevemos as nossas regras e em que cremos nesta igreja, nós terminamos com uma vírgula, não com um ponto final. Cremos nisso, mas tanto quanto pudermos ouvir. Assim, isso é muito bom. Gosto disso. Agora, quando João 14, quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, falando aos seus discípulos antes de partir, não consigo imaginar que fossem de pedras, tijolos e argamassa.
Creio que o tabernáculo do qual ele estava falando era outro corpo em que vivia. Estão vendo? Na casa de meu pai há muitos tabernáculos, ou moradas. Derribai este tabernáculo e o levantarei em 3 dias. E de novo, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um preparado e esperando. Estão vendo? Então, creio que quando estive há alguns dias no Monte Wilson, Palomar, melhor dizendo, lá na Califórnia, aquele grande observatório onde se vê 120 milhões de anos de espaço-luz, e estavam medindo o tempo. E como a ciência fica desorientada em sua teologia, eu lhes digo, quando eu estudava e escutava aquela ciência, eu lhes digo, nada se comparava ao que eu aprendia na escola. Você sabe, meu pai costumava se sentar e ele disse, quanto à Bíblia, disse, Billy, como é possível? Eu disse, pai, o Sol está perfeitamente parado, conforme prova científica, e o mundo gira em torno dele. Ele disse, Josué disse que parou o Sol. Eu disse, como você vai fazer isso? Eu disse, pai, aprendemos na escola. E eu disse, provaram cientificamente. Ele disse, bem, talvez tenham, mas esse não é o meu tipo de ciência. Ele disse, ele acreditava, disse, Josué. E perguntei ao professor de Bíblia na escola. Ele disse, bem, claro, você sabe, Josué, as pessoas daqueles dias eram ignorantes e Deus só olhou para a ignorância dele e, em vez disso, parou o mundo. Mas agora ele tem de se retratar. O Sol faz o percurso, o Sol também gira. Provaram isso cientificamente. O Sol gira. Quando eu estudava, quando menino, diziam que quando o Sol se põe, ele projeta uma luz sobre as estrelas e então as estrelas refletem a luz do Sol. Agora provam cientificamente que não pode ser assim. Levaria bilhões e bilhões de anos para a luz do Sol, viajando a tantos milhões de milhas por hora, seja lá o que for, viajando a partir do Sol para chegar a uma das estrelas. Então, não é isso. Uma estrela produz sua própria luz, então. O filho do irmão Moore se formou e um dos grandes da ciência veio aqui faz algumas semanas e abraçou-o. Ele mostrou sua erudição. Disse que em Washington, D.C., tem os 124 livros científicos mais recentes sobre toda a ciência moderna provada cientificamente. Disse, rapaz, levaria 2 anos para ler aquele livro. E depois de lê-los, você teria de descartar tudo o que aprendeu porque já haveria algo diferente. E quando ele disse isso, deixei escapar um pequeno amém lá atrás, mas pensei, eu poderia ter me levantado e dito isto, mas tem um livro aqui, que as eras darão voltas e mais voltas e você nunca terá de ceder em nada. Sempre será o mesmo porque é inspirado. Todas as vezes terão que admiti-lo. Oh, não tente aprender, ficar de cabelo grisalho tentando estudar ciência. Estude a Bíblia de Deus, porque é o livro mais puro de todos. Então, acho que quando essa alma deixa o corpo, entramos em outra casa, não feita por mãos. Vamos à presença de Deus e lá habitamos num tabernáculo com Ele, na presença do Senhor Jesus. E isso é onipotente, quero dizer, onisciente, onipresente. E então, se Ele é, nós somos, quando entramos em nosso novo tabernáculo lá. E então, se Ele disse, onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então, Ele há de estar aqui esta tarde. Tão certo quanto há um céu e uma terra, Jesus Cristo está presente agora. Mas é que Ele está em uma condição invisível, não podemos vê-lo. Mas há algo na alma cristã que quando o homem percebe que sua presença está ali, ele se encontra na presença de algo que não pode ver. Sabemos que há rádio passando por aqui agora, há televisão passando por aqui agora. Nossos olhos não podem captar, mas está em outro mundo. E assim estão os anjos de Deus por aqui, neste recinto, vigiando esta tarde. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Jesus está em todo o presente, o tempo todo, velando por nós. E sabemos que isso é verdade. Penso em Elias, quando lá em Dotã, quando Geazi saiu, olhou e disse, o exército sírio inteiro, olhe para eles. Já cercaram toda a cidade e estamos cercados. Elias disse, há mais conosco do que com eles.
Ele disse: bem, não consegui ver ninguém. Disse: Deus, abre os olhos deste moço. E quando seus olhos se abriram, as montanhas estavam em chamas, e anjos de fogo, carros de fogo. Sem dúvida, ele está aqui. E quando crentes cristãos podem crer que estão presentes agora mesmo assentados, sentados aqui nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo companheirismo. Amém! Junto à palavra de Deus, o Espírito Santo aqui tomando a palavra de Deus por visão, movendo-a para dentro de cada coração assim, à medida que a palavra está saindo e cada crente recebendo-a. Oh, se nos puséssemos de pé e requerêssemos nossos privilégios dados por Deus, esse é o momento em que Deus pode tirar aquele osso da sorte das costas de uma pessoa e colocar nele uma verdadeira e antiga espinha dorsal do Evangelho. Alguém que defenda a verdade, independente de quão sombrio pareça. Deus permitiu que os filhos hebreus chegassem à fornalha de fogo antes mesmo de mover sua mão. Ele está sempre aí. Não tenha medo. Está sempre presente. Amém? Então, se os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, que temos a temer? Se Deus for por você, quem será contra? Oh, que coisa! Pense nisso. Oh, se Deus permitiu que as suas porções do céu nos congregassem numa reunião. Amém. Apenas tento encontrar essa saída enquanto o Espírito Santo toma a palavra e bate como martelo de ar contra uma rocha. Oh, que coisa! Quebra nosso coração de pedra e afasta a crença, essa incredulidade, e tem companheirismo em torno da palavra. O companheirismo é maravilhoso.